Todas as organizações brasileiras, especialmente as organizações trans, elas nascem com algum propósito e por um motivo específico. A ANTRA, quando ela surge da necessidade de ser uma instituição representativa dessa população. Em 93, a gente não tinha absolutamente movimento ainda no Brasil de pessoas trans. Ainda não existia esse movimento no Brasil e o Rio de Janeiro funda a primeira ONG do Brasil, chamada Astral, Associação de Travestis e Liberados. Essa organização foi feita por umas 6 travestis, quase todas negras, e aí logo em seguida a Astral e essas travestis, pensando que era preciso ampliar as representações, idealizaram um encontro que fosse fortalecer algumas pessoas para tentar identificar lideranças. E esse encontro chama-se Anti-AIDS, é o Encontro Nacional de Travestis e Liberados, que atua na prevenção da AIDS. O Liberados vem emprestado da sigla Astral, que era a Associação de Travestis e Liberados. E o Anti-AIDS, ele dá um movimento tão importante de impacto que seria preciso uma organização nacional para liderar as demandas que ali estavam, as demandas que chegavam. Aí pensa-se na criação de uma rede nacional, lá em 93, e a ideia é criar uma rede chamada Renata, Rede Nacional de Travestis. Renata é um nome feminino e essa rede foi pensada e criada. Em seguida, tempos depois, percebe-se que vem aumentando a participação das pessoas trans carentes dessas informações, dessas articulações, e aí decide-se acrescentar nessa rede pessoas que se identificavam como liberados, que eram qualquer outra pessoa que não fosse travesti. Nessa época não existiam essas distinções de terminologias para identificar as diversas pessoas que se enquadram embaixo do guarda-chuva transgênero. Então era só travestis. Aí pensa-se na sigla ser Rede Nacional de Travestis e Liberados, Rentral. Então a Rentral ela surge como uma substituição de Renata. E tempos depois, em 2000, essa rede ela ganha uma personalidade jurídica. Então, de 93 a 2000, tem todo esse percurso. E aí, quando ganha a personalidade jurídica, essa movimentação de Renata e Rentral, ela inicia-se a chamar Articulação Nacional de Transgêneros. Então, a ANTRA nasce com esse nome e tempos depois a gente definiu que ela seria uma rede nacional, mas que fosse Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. A gente quis deixar fora desse guarda-chuva, porque o guarda-chuva abarcava muita gente. A gente queria ter uma população-chave prioritária para as nossas atuações. Mas elas nascem das faltas de políticas públicas, do grande índice de violência, da exclusão social, dessas faltas que a sociedade brasileira, especialmente as pessoas trans, têm. A rede surge para cumprir um pouco desse papel. Então, eu acho que primeiro é um orgulho e uma satisfação de merecer receber esse título, mas ao mesmo tempo uma sensação estranha por ter sido a primeira. Já poderia ser a 100ª, mas não tira o mérito da importância da atuação. No dia do recebimento da homenagem, eu fiz exatamente essa fala no discurso, que a partir dali a gente tivesse a possibilidade de que outras pessoas também anônimas, que promovem, que fazem estudos e que promovem ciência nas suas localidades, também pudessem merecer tal homenagem e receber um título como esse, porque de fato a gente vem de uma história muito curta, o tempo, eu estou falando a você de 93, e a partir dali o movimento começa a se instituir com pessoas completamente analfabetas. A população trans, diferentemente da população gay e lésbica, ela começa a fazer movimento de uma forma que quase todas as pessoas não sabiam ler ou escrever, a maioria não tinha documentação. Então foi uma população muito vulnerabilizada. Chegar em 2024 e depois merecer receber esse título de doutor honoris causa por cumprir uma causa nobre para a sociedade,
me envaideceu bastante, mas também deixou um alerta porque demorou tanto tempo. Como a gente faz para homenagear essas outras pessoas que estão pelo Brasil afora, que também promovem ciência, que também têm saberes, que também são importantes para construir, para contar a história desse Brasil. E eu acho que o que a gente fica então de recado a partir daí é que a gente olhe com o olhar mais apurado para essas pessoas, que a gente consiga olhar na dimensão total delas e que a gente possa, na medida do possível, homenageá-las, se não recebendo títulos como esse, mas reconhecendo os trabalhos que elas fazem, que reproduzem, porque travesti não é somente aquela que está lá na esquina. Ali na esquina é apenas uma parte da sua vida. A vida de muitas delas tem diversas nuances e a esquina é só uma delas, mas muitas têm histórias, muitas têm ensinamento, muitas são professoras e professoras autodidatas, que elas acabam ensinando as pessoas sem jamais reivindicar esse título de professora. Então eu acho que me despertou muitas coisas, me deu muitos gatilhos bons, nesse sentido de pensar que essa iniciativa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro possa reverberar também em outras universidades e que outras pessoas pelo Brasil afora também mereçam e possam receber títulos semelhantes. Um desastre total, seria apenas o que poderia resumir tudo. Mas vale dizer que, para além de tudo isso, o que ficou na história e o que permanece na história é o avançar de um conservadorismo que nós temos hoje. Isso foi implantado durante esse governo e permanece cada vez mais forte. Mas também do advento das redes sociais. A internet hoje se tornou uma terra sem lei que todo mundo pode fazer o que faz. Eles utilizam isso muito bem, a extrema-direita, aprender a utilizar e aprender a violentar as pessoas. Então isso fica muito nítido que não é só o governo extremista de direita que tem possibilidade de fazer esses ataques, mas eles acabam ganhando ramificações em toda a sociedade brasileira. E aí a gente fica completamente assustados porque tem pessoas que estão na mais absoluta vulnerabilidade, mesmo assim reivindicam esses ensinamentos, esses preconceitos e essas violências, sendo pessoas que estão ali na extrema vulnerabilidade, ou na linha de frente de quem essas pessoas atacam. Isso é preciso entender que contexto é que leva as pessoas a fazer isso. Não é só a política, eu acho que tem um contexto para além de tudo isso, mas acho também que tem um componente aí nesse processo que também está fora da política, que é a religião, né? A religião ela tem entrado nesses campos e fomentado esses discursos e apoiado esses candidatos de tal forma que eles se julgam eles são superpoderosos, eles se julgam mesmo poderosos e acabam atacando todo mundo. A gente pode observar que atacaram a própria democracia. O próprio Estado democrático de direito foi atacado por essas pessoas porque eles chegaram à conclusão de que eles determinam tudo o que eles querem fazer, eles podem e fazem. E quem não está nesse espectro, nesse campo político, acaba ficando sempre aí à mercê de qualquer coisa. Então eu acho que nós precisamos pensar que desastres como que a gente teve nesses 4 anos, mas eu falo 6, porque teve 2 anos do outro governo aí, assim que depuseram a presidenta Dilma, que esses 6 anos que a gente passou, que a gente precisa sempre ter em memória que não podem voltar. O governo Lula pode não estar o governo de excelência e não está pela própria conjuntura que está formada, pela governabilidade. Mas mesmo assim ainda é melhor estar aqui do que a gente estava antes. Então é preciso que a gente olhe com bastante atenção para a política. Olha o que a gente está vendo se desenvolver aqui em São Paulo. A gente tem um prefeito que está aí numa cidade completamente incapaz de governar uma cidade como essa, na dimensão continental que São Paulo tem, e o cara, nas pesquisas que saiu hoje, está novamente em primeiro lugar. Então, que população é essa? Que cabeças são essas que as pessoas têm de verem quem está fazendo ali malfeitos, continuar merecendo votos para continuar fazendo malfeito? Então, as pessoas estão querendo viver aí, com apagões, com inundações, com todas as sortes de desgraça que acontece no clima e com a cidade, com a sociedade, porque acabam apoiando esses caras, não sei se por dinheiro, se por ideologia, acho que é um pouco dessas coisas. Então eu acho que essa desgraça que se abateu sobre nós durante esses últimos 4 anos,
desse governo que saiu, que a gente tirou ele do cenário, que não possa voltar mais e que nós aprendamos então a ter consciência política e consciência política partidária para compreender qual é o espectro político que realmente nos respeita e que agrega as nossas lutas. Quando surgiu a secretaria, todo mundo comemorou e é extremamente importante. É o segundo escalão do governo e ter uma secretária travesti diz muito sobre a nossa luta que chegamos até aqui. Mas ela precisa ser retroalimentada de ações e de intenções de fazer política de uma forma que o governo como um todo consiga receber essas demandas e aplicá-las para o bem da sociedade que aquela secretaria representa. E a gente tem visto um esforço enorme da secretaria, do Ministério e um pouco mais distante do Palácio do Planalto. Eu acho que é preciso conectar ministérios dentro das temáticas que dizem respeito à nossa atuação, né? A secretária ela tem toda a expertise, capacidade técnica e de articulação com todo esse corpo de governabilidade para dentro de governo e também dialoga para fora, mas precisa o governo central olhar para essa população, olhar para essa pauta com um olhar muito mais específico. Agora tem-se a ideia de que vai se lançar um grande pacto, um grande programa de governo. Esperamos nós que esse programa seja, e eu torço muito e parabenizo a secretaria por isso, mas é que a gente precisa monitorar de perto, né? Para que a gente tenha uma política perene que vá responder às necessidades e anseios da população que está aí necessitando, que a gente sabe que não é uma política que vai resolver todos os problemas, mas é bom ter a política para a gente começar então ao olhar da política, saber o que a gente pode avançar, onde é que a gente vai avançando mais e quais os passos e desafios que a gente terá para a execução dela. Mas eu acho extremamente importante, pela primeira vez, tem que ser no governo democrático popular que vai fazer essa função, mesmo que dizer nos outros governos tinham secretarias, tinha pessoas que estavam lá, mas era muito ainda naquela coisa meio artesanal, não era algo na prática, assim. Ter alguém como secretária que representa um secretariado que responde ao segundo escalão do governo para nós é algo muito importante e pela pessoa que está lá, não é somente pelo cargo em si, porque cargos aí todo mundo tem, secretarias em vários estados, tem pessoas LGBT que estão na secretaria e não tem a capacidade de trabalhar como a secretária nacional tem feito e eu tenho acompanhado bastante isso. Pô, eu nasci em 65, saí de casa com 13 anos e cheguei em Salvador por volta dos anos 80, 85, trabalhando na prostituição. Em 91 eu conheço o Grupo Gay da Bahia e aí entro nesse universo, mas por uma porta que era muito estigmatizada para nós, era a porta do HIV. Eu fui para o GGB trabalhar com distribuição de preservativo, um trabalho voluntário, eu quero ratificar isso, mas que era trabalhar com preservativo para a nossa população que se prostituía e eu tinha que dar esse preservativo. Então ali foi a minha primeira entrada, foi no Grupo Gay da Bahia. Quando eu entro no Grupo Gay da Bahia para fazer esse trabalho, eu começo a perceber e começo a me questionar diversas coisas. Tinha uma epidemia, que era HIV, e a gente tinha uma barreira para essa epidemia, que era a camisinha, que estava tão fácil ao nosso alcance. E tinha uma outra epidemia, que era bem mais cruel e mais severa, que era a violência estatal, que estava perpetrada contra essas pessoas que se prostituíam. E essa não tinha nenhuma barreira de proteção. Não tinha nenhuma barreira e eu ficava me questionando isso. Para uma doença tinha, mas para um outro problema social não tinha. Com essas inquietações, a gente começou a pensar quais formas de fazer. Era 95, a gente tinha acabado de sair do período ditatorial e era preciso se organizar. Então, em 95, funda-se a Associação Nacional, Associação de Travestis de Salvador, e a partir dali, da atrás, a sigla é atrás, a gente pôde conceber que podia ter outras ações para representar essas pessoas e denunciar essas violências, mas que tinha todo um espaço
no nível regional, estadual, nacional, que poderia ser explorado. E aí exatamente quando a Trasnais, em 95, em 93, o movimento organizado de pessoas trans, elas começam a se concatenar. Eu faço essa entrada no GGB, fico muito pouco tempo trabalhando com preservativo e logo quando a gente funda atrás, começo a trabalhar muito mais com direitos humanos, com a representação e com a denúncia dessas violências que eram sofridas e logo em seguida, no cenário nacional, continuo fazendo isso. Então, a minha entrada foi por lá, mas depois ela ganha ramificações diversas. Nossa, todas as situações possíveis e inimagináveis de discriminação e de estigma. Eu tenho passabilidade. Passabilidade para mim, ela me incomoda muito. Eu não queria ser essa pessoa passável. Eu queria que as pessoas me olhassem na rua e me lessem como uma travesti. E elas não me leem, elas pensam que eu sou uma senhora. Os tratamentos são sempre de senhora. Eu gosto, me respeitam e tudo, mas eu não consigo trabalhar com a sociedade que está em meu confronto esses estigmas que elas ainda têm. Eu só consigo fazer isso quando eu dou o meu RG. Eu não tenho o RG retificado. Então, quando eu dou o meu documento, que está o nome de registro ali, o nome é masculino, a pessoa olha para mim e vê uma figura feminina, nesse exato momento desse choque de realidade, eu consigo falar para as pessoas que eu sou essa pessoa que aqui está e que aquele documento é o meu referencial civil e que ela deve me tratar na sociedade como eu sou e não como está no documento. Isso basta, e eu queria fazer isso com a sociedade no dia a dia, em qualquer lugar que eu passasse, e a passabilidade não deixa. Mas para travesti, pelo que nós conhecemos, sabemos, lemos e vemos, é uma vida completamente absurda, de proibição de entrar em lugares, de ser expulsa de banheiros e nos mais diferentes espaços públicos, de não terem acesso a diversas coisas que a sociedade comum tem. É uma vida completamente, não vou dizer de desgraça, mas é uma vida completamente absurda, de serem pessoas que em qualquer lugar são olhadas de uma forma completamente atravessada, de não compreender que travestis são pessoas humanas como qualquer outra pessoa e de colocar em nós a pecha de que somos hipersexualizada. E só tem essa qualidade para nós. Então só resta para a população trans a hipersexualização. E quem faz isso é a sociedade, não somos nós. Elas acham que se nós estivermos numa farmácia atendendo os clientes que vão comprar remédio, nós vamos procurar aqueles clientes e procurar sexo. A sociedade chegou ao absurdo de achar que travestis vão adentrar banheiros femininos para estuprar mulheres. Então é preciso que a gente desconstrua isso, mas a gente só desconstrói essa lógica que está aí, que é errada, quando a sociedade se permite a ouvir, a compreender, a entender o outro. Se ela não quer ouvir, não quer compreender, não há campanha que resolva esse problema. O que é certo é que vão existir travestis cada vez mais. Elas vão ocupar cada vez mais espaços femininos se a identidade delas for. Então, os espaços segregados por gênero, elas vão cumprir esse papel de adentrar esses espaços. E não adianta ser radfem que vai discutir, que vai rechaçar isso, a sociedade expulsar de banheiro, porque não vão conseguir fazer com todo mundo ao mesmo tempo. Então, é uma vida que vai desse processo de exclusão, mas para um patamar de reação a todas essas ações. Porque antigamente, quando alguém fazia alguma violência com uma travesti, ela ia para casa chorar. Nem na delegacia passava. Agora muitas vão na delegacia e outras tantas vão reagir. Porque elas sabem que elas não estão sozinhas no mundo. Pode até acontecer a violência, mas vai ter alguém, vai ter pessoas que vão reagir e que essa reação é importante para a gente educar a sociedade brasileira a respeitar as pessoas como elas são. Sendo o que ele preconiza ser, com equidade, com universalidade e também com equanimidade. Ele ainda, infelizmente, não consegue fazer isso pela dimensão continental desse Brasil e por todas as coisas erradas que acontecem nesses meios que mistura-se política com público, público com privado, e a população LGBTQIA+,
também está nesse processo e também está nesse caldeirão. O que eu quero dizer com isso? Se nós não tivéssemos tantos recursos que são destinados ao SUS desviados, provavelmente nós teríamos uma saúde pública muito mais eficiente. Se nós não tivéssemos maus profissionais atendendo pelo país afora, muito voltada às suas crenças aí políticas, ideológicas, e não como preconiza a sua função laboral, a gente estaria em outro patamar. Mas o SUS ainda tem essas mazelas. Tem a mazela da corrupção, do desvio de verba, do sucateamento das unidades e dos espaços de saúde e dessa falta de humanização. Acho que é preciso pensar muito nisso. Nós, Movimento Trans, criamos diversas iniciativas para ajudar o SUS nessa sua humanização. A questão do nome social foi muito importante. Isso foi uma porta aberta para a população adentrar o SUS, porque antes as pessoas se automedicavam quando tinha algum problema, porque não tinham a coragem de adentrar um espaço de saúde, porque ia ser violentada. Hoje não, existe um processo que está aberto, existem avanços, nós temos uma portaria do processo transexualizador, logo teremos uma política nacional importante para essa questão da população trans, mas é preciso pensar muito mais nisso. É preciso que a gente cada vez mais veja com absurdos o que aconteceu há pouco no Rio de Janeiro, com essas pessoas que se infectaram numa clínica de fundo de quintal, parece dizer. E isso também o SUS precisa reparar esses danos que são cometidos. Eu sei que não dá para vigiar todo mundo nessa dimensão que temos, mas é preciso fazer esforço nesse sentido, de cada vez que aconteça um fato desse, para a sociedade como um todo, a gente perceba que as populações vulnerabilizadas também vão ser impactadas por esses processos. Também, como o título de doutor honoris causa, eu fui pioneira nessa trajetória aí. Foi em 2013. Em 2013 eu era presidente do Conselho Nacional e nesse interim as pessoas estavam votando para receberem esses títulos e eu me surpreendi quando o meu nome surgiu para receber o prêmio pelos serviços que eu estava desempenhando, né? E 9 anos depois eu recebo o título. Então, no Rio de Janeiro, eu vejo que essas coisas elas vão criando um caminho. E para minha surpresa foi... Eu estava para receber o prêmio e quando a ministra do período era Maria do Rosário, acho que sim, e a presidenta Dilma, a Maria do Rosário fez a menção para ela das pessoas e ela disse para ela que eu era travesti. E aí ela fez assim, eu quero entregar o dela. E aí ela me deu e eu fiquei completamente envaidecida. Porque por mais que a gente pensa e ela demonstrava isso enquanto presidente, que a presidente Dilma era uma pessoa muito dura, muito severa. Mas eu tive com ela algumas vezes e ela era uma mulher muito brincalhona. Ela brincava, ela dava risada, ela fazia piada. E isso as pessoas brasileiras não sabem. Então eu agradeci muito o prêmio, agradeci a menção de ser homenageada por ela, de poder receber o prêmio das mãos da primeira presidenta nossa, de uma mulher que foi depois deposta do seu cargo pelo machismo que está incrustado na sociedade brasileira, só demonstra o valor que ela tem e o valor das ações que elas fizeram. Ela pode não ter dado ao governo uma economia boa, mas todos os governos têm essas também possibilidade, né? A economia é algo que quem dita o que é o mercado financeiro, como a gente tem visto agora. Mas eu fiquei muito feliz de merecer esse prêmio. Ele está guardadinho lá em casa, de vez em quando dou uma olhada nele, dá para rememorar um pouco. E novamente eu queria que outras pessoas também, e pessoas trans, especialmente as anônimas, pudessem ter a possibilidade de receber comendas e menções como essas. Eu acho que o movimento é um movimento muito combativo, com as adversidades que nós temos e com as contradições que nós enfrentamos. Todos os movimentos têm contradições. Nós temos um movimento pujante que está muito atento. Por isso eu disse, quando uma pessoa é violentada, tem um movimento que está ali atuando e insistindo e instigando a população a repensar os seus atos. Então nisso o movimento faz muito bem, o movimento pauta muitas coisas. Se a gente pensar
há 20 anos atrás, o que era a parada de São Paulo e o que ela se torna hoje. O que eram as paradas pelo Brasil e que elas são hoje. Esse reflexo de um momento festivo de reivindicação, de defender bandeiras de lutas e que cada vez mais ganha apoio da sociedade. É importante vir para São Paulo no período da parada e ver como a cidade se movimenta no entorno dessa. Quem faz isso é o movimento, com todas as suas contradições, com todas as suas divergências. Quando a gente externaliza as nossas comemorações, a gente externaliza de uma forma muito coesa, muito resistente. E a gente tem visto, e a gente viu agora nas eleições o que a gente conseguiu fazer nesse processo político partidário, do salto de qualidade, de quantidade que a gente conseguiu fazer com que as pessoas chegassem à disputa política partidária. Isso também é fruto de movimento. Todas essas políticas que a gente tem, e muitas da saúde, foi o movimento LGBTQIAPN+, que trouxe para o Brasil. Essa disputa da camisinha, que hoje favorece tanta gente, foi o movimento LGBT lá no início da epidemia de AIDS, que batalhou bastante para termos esse insumo de prevenção. Os folhetos que explicavam sobre a doença do HIV, foi o movimento LGBT que trouxe para cá, para o Brasil, para a gente trabalhar a partir disso. Então eu acho que o movimento tem esse contexto histórico que é muito importante dessa resistência sempre. O que eu penso que daqui para frente a gente pode pensar para os próximos 20 anos, ou pensar mais à frente até, é que o movimento precisa estar se renovando, e renovando não etariamente, mas renovando de ideias, compreendendo cada vez mais dialogar com a sociedade, fazer formações de base para educar pessoas no sentido dos seus ideais de luta, das suas bandeiras de luta, para que a gente forme seguidores. Porque se a gente observar, a religião está fazendo isso, e a religião neopentecostal. Você adentra hoje qualquer bairro periférico das grandes cidades, está cheio de igrejas por lá. Isso não é errado. As pessoas professam as fé que quiserem. Aqui não estou fazendo um discurso contra a religião. O que eu estou chamando a atenção é que a nossa população e os partidos políticos também poderiam começar a fazer esse processo dessa formação política. A nossa formação política, políticas gerais, e os partidos política partidária, para que conscientizar a população, para a gente não ver o que a gente está vendo agora nas pesquisas eleitorais, aí tanta gente apoiando essas ideologias que estão aí postas. Então eu acho que o movimento precisa rejuvenescimento, e não só etário, mas rejuvenescimento de ideia, novas estratégias de atuação, formação de base perene e contínua e financiamento. É preciso recurso também para esses movimentos poderem fazer isso. É preciso ter fonte de recurso, e esse recurso ser de uma forma muito mais democrática, dividido democraticamente, e não ainda com essas possibilidades que a gente tem de organizações com muitos recursos e outras sem nenhum recurso. Vocês vão chegar no Brasil e encontrar um país melhor do que a minha juventude encontrou. Um país que ainda não é o espaço ideal que a gente tanto quer e almeja, mas ele é muito melhor do que outrora. Então que vocês consigam pegar esse país e construir com as mãos de vocês, com os sonhos e com os devaneios que vocês também devem ter, tá? É preciso pensar que a gente está construindo um mundo para quem vem depois da gente. Porque nós tínhamos travestis em Salvador na década de 80 que não podiam sair de dia na rua, senão eram presas. Hoje a gente vê uma juventude aí tão linda, vivenciando as cidades, se mostrando, se divertindo, e é para viver assim. Então pensando em quem virá depois de vocês. Quando vocês passarem, outras pessoas chegarão. E essas pessoas encontrarão melhores caminhos do que vocês encontraram. Mas é sempre pensando nessas, que é uma situação cíclica, é sempre de rotação. A gente pega um país de uma forma e entrega de outra. Vocês então têm essa missão de cada vez mais colocar na cabeça das pessoas que as liberdades são importantes. Elas são importantes para que a gente possa experimentar cada vez mais a liberdade de transitar, de viver, de se divertir, de ser feliz. Portanto, não decepcionem o Brasil. Deixe esse país bom para quem vem depois de vocês.